Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Meus queridos irmãos, olha, eu fui numa reunião carismática um tempo atrás, na cidade de Itaboraí, onde eu tive a oportunidade de conhecer o Padre Cosme, que é um grande exegeta do Novo Testamento, um camarada de uma humildade, uma vida cristã, assim, muito contagiante, um camarada que, gente, ele exala o bom perfume de Cristo. E eu tive a oportunidade de conhecer lá na igreja, na época, no movimento carismático, nas orações de segunda-feira, um livrinho, onde alguns dos nossos irmãos lá aprendem a falar em línguas. Eu acredito que as palavras de Joel continuam vivas para nós, porque o Espírito desceu, selando a igreja e apresentando-a ao mundo, quando Jesus falou: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus já havia soprado do seu Espírito sobre eles, e em Atos 2, na narrativa lucana, o Senhor os revestiu de poder. Vamos para o confere do vídeo primeiro e a gente já entra falando de mim, porque eu já ia esquecer aqui de mostrar o vídeo para vocês. Confere comigo aí. Manturábia, ou decanta Arábia, subiando decanta na copa. Decanta assim, xanabai, decanta Iglesias. Xana cantarábia, subiando, xabababá. Parente da lava súria, lava cantarábia. Ele está vestido, para lá, sequiá. Macantim, zabu. Macantim, da botam pro nosso que veja. Lá, link. Salate, manual, zi, caracacaque. Canta laias, alahaias, aleluias. Ele canta laias, glória canta laias lá na raias. Canta de mais, vim maracachô, select manaios. E assim vai, ó. Veja. Isso aí não é idioma nenhum, de canto nenhum. E como disse o diabo tem isso aqui, ó. Por quê? Porque não é idioma nenhum, de canto nenhum. Isso aqui é fruto, irmãos, de um estado de elucubração arrebatada. Isso é fruto de um estágio de um coração arrebatado. Arrebatado pela sua emoção, arrebatado pelo temor, arrebatado por quê? Porque a gente não pode vulgarizar o sagrado. A gente não pode vulgarizar o sagrado. O falar em línguas é um dos dons do Espírito, assim como há o dom de curar, o de discernir, a variedade de línguas e outros mais. O problema é que muita gente ele acha que fazendo isso aí vai trazer, né, e acaba trazendo uma confusão, porque na verdade a continuidade do vídeo é que ele está ensinando a sua congregação a falar em línguas. De fato, ali você não encontra o gerúndio, o advérbio, o provérbio, o adjetivo, aonde está o particípio, mesmo porque as línguas que nós denominamos como estranhas, deveríamos chamá-las de línguas espirituais, ok? Enquanto lá em Babel Deus espalhou as línguas, em Pentecostes Deus as uniu, porque tinham medos, persas, elamitas, cretenses, árabes, gente de todas as partes do mundo, e cada um falava no seu próprio idioma e todo mundo se entendia. Só que capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais,
sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Lucas está narrando o episódio da descida do Espírito Santo. Lembra que Jesus falou que não nos deixaria só, mas enviaria outro Consolador. Agora, abra sua Bíblia junto comigo, falando de Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 14. Capítulo de número 14. Versículo de número 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, como está escrito aqui na minha escrita aqui, na minha Bíblia, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, haja intérprete. Mas se não houver intérprete, estejam calados na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Queridos, de repente você já viu em grandes eventos ou em grandes conferências, o camarada está lá pregando e de repente levanta alguém para profetizar lá para outro. Uma vez eu fui falar numa vigília e o pastor falou assim: meu filho, não repreende ninguém não, deixa isso quieto. Deus tem 7 olhos, tem 7 bocas, não vai poder usar você e a outra pessoa ao mesmo tempo. Aí eu falei, mas a palavra de Deus é a profecia maior. Aí ele olhou para minha cara e falou assim: irmão, quem manda aqui sou eu. Eu falei, então tá bom. Eu entreguei o microfone e agradeci a oportunidade. Sacudi o paletó e fui embora. Aí os meus amigos não entenderam nada. Ah, Paulo, o que houve? Eu falei, não, eu não vou ficar num ambiente de bagunça, onde Deus não é respeitado. A casa ainda é de Deus. O povo é do Senhor. O rebanho é do Senhor. A noiva é do Cordeiro. Você pode ser o administrador desse povo, você pode ser o pastor, mas você não é dono desse povo. E se a Bíblia nos ensina que, quando nós falamos em língua, a Bíblia não manda você não falar. Agora, se você vai falar, que haja intérprete. Não havendo intérprete, fala você ali, baixinho, você mesmo. Não tem problema nenhum. Está aqui, está escrito. Agora, a Bíblia vai nos informar que Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O espírito de Deus não está sujeito a ninguém. Deus faz o que quer, na hora que quiser, do jeito que quiser. Só que Deus não quebra princípios. O nosso problema é acreditar que, porque sentimos a graça de Deus, já está na hora de profetizar. E nem sempre Deus nos dá a interpretação das línguas. Pastor, o que você está tentando dizer? Estou tentando dizer para você, querido, que no culto pode ter sim o falar, a manifestação dos dons espirituais, mas que tudo aconteça para a edificação da igreja, do corpo. Não é só de uma pessoa. E tem gente que ainda pega esse texto para dizer assim, não, isso aqui é porque Deus quer me usar e tal. Irmão, se gloria não, tem gente antes de você que foi muito melhor do que você e tem gente que ainda virá, que vai ser muito melhor do que você agora. Entendeu? O problema é que tem muita gente achando que porque Deus usou uma vez tem que usar toda hora. E aí mora o problema, que tem muita gente refém de palavra que Deus não falou e acreditando que aquilo é palavra de Deus na boca de quem não está autorizado para falar. E aí, o que você acha de tudo isso? Será que tem como a gente montar uma escola para aprender a falar em línguas? Ou o dom do Espírito se manifesta quando estamos rendidos a Ele, com o coração quebrantado e contrito, com a nossa alma inteira perante o Senhor? Quero saber a sua opinião. Quero mandar um grande abraço, aproveitando esse momento, para a irmã Vanderlúcia.
lá do Rio Grande do Norte, da cidade de São José, e todos os membros da Assembleia de Deus em São José. Beijão no coração de todo esse povo aí de Rio Grande do Norte. Deus em Cristo vos abençoe. Você pode mandar a sua pergunta, você pode mandar o seu questionamento para cá, você pode fazer um videozinho, meu nome é fulano, sou da cidade tal, minha dúvida é, e no final, falando de Bíblia, pastor, responde aí. Eu, com muito carinho, muita alegria, tentarei responder você aqui. E nós continuamos a proposta, falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb@gmail.com. Eu vou repetir, doarparafb@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix, que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí de repente você diz assim, pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar e às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.